Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler o capítulo de João, capítulo 5. Glórias a Deus, aleluia. Vamos falar sobre a cura de um paralítico de Betesda. Glórias a Deus. Se os irmãos puderem um joinha no canal e se inscrever no canal, para que o canal evangelize cada vez mais e nós aprendemos cada vez mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à leitura do capítulo 5. Capítulo 5, João, capítulo 5. Vamos fazer uma pequena leitura. A cura de um paralítico de Betesda. Versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Alpendres quer dizer um lugar onde Jesus lia as escrituras sagradas para as pessoas. Era um lugar que era tipo um abrigo, onde não tinha problema de chuva. Alpendres, um lugar onde se pregava a palavra, lia a Torá. Glórias a Deus. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Era um tanque bem grande, onde descia um anjo. Quando o anjo tocava as águas, as pessoas, a primeira que se atirasse naquela água ali, era curada. Glórias a Deus. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Glórias a Deus. No caso, descia um anjo nesse local, e daí a primeira pessoa que descia nessas águas onde o anjo tocava era curada de qualquer enfermidade, independente da enfermidade que tivesse. Glórias a Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, se lhe disse, Jesus falou: queres ficar são? Glórias a Deus. Chegou o homem da bênção, o Senhor Jesus Cristo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está sãos, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Glórias a Deus. Aquele homem estava há 38 anos buscando uma cura. Ele sabia que naquele tanque de Betesda
o primeiro que mergulhasse, quando o anjo tocasse naquele lago, o primeiro que mergulhasse ali seria curado. Mas ele era coxo, ele não conseguia caminhar, ele estava deitado ali. Ele tentava se arrastar até o tanque. Quando ele ia chegar no tanque, um já se mergulhava e era curado. Mas ele, na insanidade dele, no pensamento dele, quando Jesus falou com ele que era o homem da cura, o homem que cura, o homem que, independente da enfermidade, só o nome dele, Senhor, em nome de Jesus, será curado. Ele era a bênção naquele momento. Ele apenas só disse 2 palavras: levanta, toma a tua cama e anda. Glórias a Deus, aleluia. E ele ficou curado naquela mesma hora. E ninguém conseguiu entender, nem conheceu. Ele só saiu, levantou a cama dele e saiu andando. E era um dia de sábado. E Deus faz milagres, independente do dia que for. Se for sábado, se for domingo. Quando Jesus quer curar, Ele cura qualquer um de qualquer enfermidade. Glórias a Deus. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Mas os judeus ficaram loucos, queriam matar aquele homem, porque era um dia de sábado. Eles acreditavam nas leis judaicas, ao qual o sábado eles descansavam, eles não faziam nada. Mas Deus, Ele está curando a todo momento, independente do dia, independente das crenças religiosas. Deus, Ele faz milagres. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Basta que haja um arrependimento. Mas Jesus falou para ele: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Que nos diz, quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente conhece o amor de Deus, a gente é liberto de todas as coisas ruins desse mundo. Não sei qual é o teu problema, qual é a cura que você precisa, mas Jesus está pronto a nos abençoar, a nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Basta que haja um arrependimento e que nós não voltemos ao pecado, para que não suceda coisa pior. Estejamos sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por esta causa os judeus os perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele quem o quer curar. Glórias a Deus, aleluia. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é o pecado. E no momento que nós aceitamos a Cristo,
passamos da morte para a vida eterna. E em verdade vos digo, que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É a palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós ouvirmos a palavra, a Bíblia Sagrada, e o que Jesus pregou, que é a salvação de nossa alma, aceitarmos a Ele como Salvador, seremos salvos no dia do arrebatamento, mesmo que estejamos mortos, seremos ressuscitados. Glórias a Deus. E deu-lhes poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele me deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vós sabeis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o perecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque nele que ele enviou não credes em vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vos esperais. Porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque em mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escribos, como crereis nas minhas palavras? Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele fala que nós temos que ir a ele, buscar a ele, acreditar no que ele fez na cruz por nós, pela nossa salvação. Se nós crermos em Cristo, seremos ressuscitados da morte que é o pecado, e viveremos a vida eterna com Cristo. Haverá um dia em que os mortos ressuscitarão, os que creram em Cristo. Glórias a Deus, aleluia.
Se nós aceitarmos a Cristo como Salvador, seremos salvos e teremos a vida eterna. Quando Cristo vier buscar a todos, alguns estarão vivos e serão ressuscitados e glorificados os seus corpos e subirão. E os mortos que morreram em Cristo, acreditando na palavra santa, na palavra bíblica, nos mandamentos. Por isso que Cristo pede que nós examinemos as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Porque Jesus nos fala: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir do Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que Deus, quando Deus criou o mundo, criou a terra, Jesus estava ao lado dele. Então, tudo o que nós pedimos a Deus, através do Filho, ele fará, que é Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos de coração, tendo o nosso arrependimento de coração, aceitarmos a Cristo como Salvador, o Senhor nos alcançará. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor atenderá todas as suas necessidades, basta que haja um arrependimento de coração. Basta que nós nos arrependemos de nossos pecados. Como esse paralítico que estava há 38 anos, ele estava ali, ele tentava ir até o tanque de Betseba, se arrastando, mas ele não conseguia. Sempre ia primeiro, que ele caía na água e era curado de todas as enfermidades. Assim são várias enfermidades que cada um tem. Pode ser um problema financeiro, pode ser que seja paralítico, pode ser que seja uma doença, mas o Senhor Jesus está pronto a curar, o Senhor Jesus Cristo está pronto a abençoar. Glórias a Deus, aleluia. Mesmo assim, aquele paralítico estava ali, coxo, não podia chegar àquele tanque. Um anjo, ele descia, e cada um que mergulhava o primeiro que caía naquele tanque era curado de todas as enfermidades. Mas hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo, que pode nos salvar, que pode nos curar de toda e qualquer enfermidade. Mas aquele paralítico, ele estava frente ao mestre, mas ele sabe que esse homem, de certo, ele pensou na cabeça dele, né, que pode me curar de todas essas enfermidades. Eu tento ir para dentro daquele tanque lá, mas ninguém me carrega. Onde é que está o amor das pessoas na volta? Mas Cristo estava ao lado dele. Cristo apenas disse uma palavra: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele só falou a palavra: levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico creu em Cristo, levantou, pegou a sua cama e andou e ficou curado. Assim é nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela salva, cura e liberta. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nosso Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos cura, nos salva e nos liberta. Maravilhoso é o Senhor. Fiquem com essas palavras e que Deus fale em seus corações e liberte de toda e qualquer dificuldade. O paralítico não tinha esperança mais. Pensa bem, ele já estava há 38 anos tentando mergulhar naquele tanque para ficar curado. Mas veio um maior, veio Cristo, o nosso Salvador, e só disse: levanta, toma a tua cama e anda. Assim Cristo fala para nós hoje, nessa noite: levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, não interessa a dificuldade, não interessa o problema. Jesus está pronto
a te abençoar, a salvar a sua vida. Cristo é o nosso libertador e o nosso salvador. Quem vai a Ele será libertado da morte, que é o pecado, e será restaurado para a vida eterna. Mesmo que morra, mas se acreditou em Cristo, será salvo, será ressuscitado no dia do arrebatamento. Glórias a Deus, aleluia. Mesmo estando morto, será vivificado, corpo e espírito, será glorificado e será salvo. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glórias a Deus, aleluia. Não desista, independente do problema que seja, lute, porque Cristo Ele salva, liberta e cura, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos a uma oração que Cristo ensinou para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, não interessa o tempo que você está esperando a sua bênção, mas Jesus pode ir aí hoje, na sua casa, no seu lar, e levar a bênção, a cura. Glórias a Deus, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, são tantas pessoas, meu Pai, que estão ouvindo, Senhor meu Deus, que estão ouvindo essa palavra, meu Pai, que estão ouvindo essa oração. Que o Senhor interceda, independente da situação dessa pessoa, meu Pai. Se ela está doente, se ela está enferma, seja o problema que for, meu Pai, que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve a bênção, meu Pai. Vai agindo na vida de cada um, Pai, dessas pessoas que estão orando, que ouviram a Tua palavra, meu Pai. Atende a cada pedido de oração, meu Pai. Leve, Senhor, meu Deus, a cura quem precisa, meu Pai. São tantas pessoas, meu Pai, que estão enfermas nesses hospitais, precisando de uma cura, meu Pai. Mas Jesus está indo ao alcance de cada uma, meu Pai. Está levando a cura, está levando a bênção, a necessidade de cada um, como fala em Isaías 59, que diz que Deus está pronto a abençoar a qualquer um, independente do que seja, qual a necessidade, mas Deus está pronto a abençoar a necessidade de cada um. Basta que nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, e Deus fará um grande milagre na vida de cada um. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Que o Senhor atenda a cada necessidade de cada um, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os casamentos, meu Pai. Vai abençoando as famílias, vai libertando cada um, Senhor meu Deus. Seja o problema que for em cada família, meu Pai. Que o Senhor faça grandes milagres na vida de cada um. Vai restaurando os lares, meu Pai. Vai restaurando as famílias. Vai restaurando a vida financeira de cada um, meu Pai. Vai abençoando os casamentos. Vai livrando das drogas, dos vícios das bebidas, dos vícios dos jogos, meu Pai. Vai abençoando a cada um, meu Pai. Vai nos dando entendimento da Tua palavra, meu Pai. Como o Senhor fala na Tua palavra que nós devemos de estudar as Escrituras Sagradas, porque aonde é que está a palavra de Deus, a palavra santa que nos liberta, que nos salva. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Fiquem com essas palavras, que Deus abençoe a cada um, que o Espírito Santo entre em suas vidas, que haja cura, que quem não for batizado com o Espírito Santo, que seja batizado em nome de Jesus. Santo é o Senhor,
Oh, Deus maravilhoso, eu sinto a tua presença, meu Pai. Vai entrando, Senhor, meu Deus, envia os seus anjos em cada lar. Vai abençoando a cada um em nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade que for, Senhor, meu Deus, seja a doença que for, que o Senhor leve a cura a essas pessoas. Oh, Deus maravilhoso, santo és tu, meu Pai. Como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso sentir a tua graça, meu Pai. Vai atendendo a oração de cada um, meu Pai, a cada ouvinte, meu Pai, que está ouvindo, Senhor, meu Deus, esta oração, meu Pai. Que chegue em cada lar, que atenda a cada necessidade de cada um, meu Pai. Glórias a Deus, aleluia. Sinta a graça, sinta o poder do Espírito Santo. Santo és tu, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso. Maravilhoso és tu, meu Pai. Fiquem com essas palavras, com essa oração, e que Deus fale em seus corações em nome de Jesus. Santo és tu, meu Pai. Obrigado mais uma vez, meu Pai, estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra, meu Pai. Santo és tu, Senhor. Glórias a Deus, Elia. Glórias a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Deus nos fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glórias a Deus, aleluia, santo és tu, meu Pai. Fiquem com essas palavras e que Deus abençoe a cada um. Glórias a Deus, e que o Senhor atenda a cada oração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Se puderem dar um joinha no canal para que o Evangelho do Senhor se espalhe cada vez mais e glorifique cada vez mais o nome do Senhor através de sua palavra. Glórias a Deus, aleluia.